Agora eu vou te mostrar o concorrente do The Bester. Que é esse aqui. Esse quem é? Você conhece? Esse aqui é o Sônio, né? Esse aqui briga, esse aqui luta, esse aqui vira cambalhota, moro? Pô, com esse aqui, moro? Ele torce e sai sangue, moro? Eu não quero me estender muito, mas é bom deixar uma coisa bem clara logo no começo. Eu realmente não gosto de projetos de terror envolvendo o Sonic. Eu não tô dizendo que eles são ruins ou que eu odeio com todo o fervor possível a mera existência desse conceito. Eu só tô dizendo que boa parte das obras criadas e popularizadas que usam essa proposta como base normalmente não parecem tão interessantes pra mim. Além de que boa parte delas tem uma narrativa bem fraquinha. Mas assim, sendo honesto, boa parte da minha implicância com esse tipo de projeto é só problema meu mesmo. Até porque eu tenho alguns critérios particulares que na maioria das vezes não fazem o menor sentido, mas acabam me impedindo de consumir e até gostar de alguns tipos de conteúdo. Mas mesmo assim, aqui tô eu totalmente disposto a afundar minha cabeça no poço e tentar encontrar algum divertimento nisso. Então, hoje a gente vai falar sobre Shin Sonic? Não, porque todo mundo e a mãe deles também já falaram sobre isso. A gente vai falar sobre Needle Mouse? De novo? Não, porque eu tô bem longe de ser um masoquista. De forma totalmente egoísta, eu optei por escolher um projeto que ninguém além do Slade conhece, que no caso é o Sonic XZ Retribution. Ele foi iniciado em 2023 e criado pelo Maple Riot, responsável por outros projetos como Lost, TMK e diversos outros projetos em animação muito bem feitos, por sinal. Então sim, eu escolhi esse projeto a dedo justamente por ter sido feito por um criador por quem eu já possuo uma certa familiaridade e também por ser bem curtinha. Mas a questão é, o projeto é bom? Para responder isso, infelizmente a gente vai ter que começar. Oi, eu sou o Thales da Propaganda, então antes da gente começar me deixa aproveitar esse pequeno momentinho para falar do queridíssimo patrocinador do vídeo, que é o Vibe City. O jogo de roleplay mobile onde tu pode ser de um CLT comum até um membro de uma organização criminosa envolvida na acirradíssima disputa pelo controle das gangues de Miami, uma cidade que por sinal é cheia de vida e o melhor de tudo, possibilidades. Isso também quer dizer que de graça e com a palma da tua mão, tu vai ter acesso a um sistema de customização de personagens impressionantemente diversificado, vai poder jogar com os teus amigos e pode até criar o teu próprio negócio com um sistema de compra e venda de itens presentes dentro do jogo. E para completar, se tu usar agora o código POMBO, tu vai ter direito a um cascalhinho de graça para tu aproveitar, um carro especial e uma skin surpresa maneiríssima. Então para de perder tempo e acessa aqui o link na descrição e se divirta agora em um mundo onde você pode ser o que você quiser. Se tu clicou nesse vídeo, tu já deve ter plena noção de quem é esse ouriço azul endemoniado aí e deve saber de cabeça toda a bíblia de lore que existe ao redor dele. Mas de forma bem resumida e simples, começaram a fazer uma obra aqui do lado. Que tristeza. E no geral, esse é o máximo que eu posso resumir no momento sem ter que entrar na pataquada de Lord X e do X-verso no geral. Então se tu tem algum interesse nesse tipo de assunto e quer conhecer um pouco mais além do que acaba ficando no hype de vez em quando, dá uma olhadinha no canal do Slade, que é um camaradinho aqui do canal e que faz um trabalho muito bom também. Mas ok, por onde a gente pode começar hoje? Rapaz, isso foi bem rápido, né? Então, pra quem não conhece o trabalho do Maple Riot, é bem comum que os episódios dos projetos dele sejam extremamente curtos, muito provavelmente por causa do estilo da animação em pixel que ele também sempre usa. Ainda assim, mesmo que esses 35 segundos iniciais passem com um piscar de olhos, já dá pra ver um cenário bem familiar. Esse ambientezinho onde o Tails aparece é o mesmo cenário do level? É o mesmo cenário do level Hide and Seek presente no fangame de 2012 criado pelo Mystic Crimson,
Nele, a gente vê uma Angel Island em chamas e um Tailsinho desamparado. No fangame original, esse trecho é bem curto, já que a pequena raposa é perseguida por alguns segundos e no fim acaba virando janta do Sonic XZ, sendo a primeira vítima que ele faz durante a obra. Porém, aqui a coisa é um pouco diferente, já que, obviamente, ao contrário do fangame original, aqui a gente conta com a presença do Sonic verdadeiro. E sim, isso é bem esquisito e é proposital. No segundo vídeo, o Ouriço Azul rapidamente corre na direção do amigo, e mesmo que não seja possível saber exatamente o que eles estão conversando, não é difícil imaginar que se trata apenas de um diálogo normal para que o protagonista entenda o que fez o amigo chorar. Até que... sim, a exata mesma coisa acontece com a pobre raposinha aqui, com a óbvia diferença também de que o seu amigo estava ali para presenciar a cena terrível. E apesar de que a reação dele ao sair correndo não seja surpreendentemente estranha, é meio claro que tem algo bem esquisito acontecendo no geral, algo que fica ainda mais esquisito no vídeo seguinte. Ele começa com o Sonic acordando repentinamente onde parece ser a Green Hill, e do nada, o Tails também surge ali, sem entender o porquê do seu amigo estar derramando lágrimas de alegria e alívio ao perceber que a cena traumatizante que ele testemunhou não passava de apenas um delírio. Vendo então que estava tudo bem e que nada daquilo era real, os amigos sorriem um pro outro e logo se preparam para mais uma aventura. Esse conjunto inicial de 3 episódios compõe o primeiro ato do projeto, e ele deixa uma coisa bem clara. O que a gente está vendo não é nada mais do que uma releitura dos eventos apresentados nos fangames da Creepypasta. Só que aqui, o diferencial é que ele é focado exclusivamente na lore dos próprios jogos, ao invés de misturar a história com elementos da vida real. Então sim, aqui a gente não tem nada sobre jogo possuído e fantasmas tentando se vingar de pessoas na vida real. Desse jeito, o charme mais evidente aqui desse projeto é justamente o fato da história estar explorando o ponto de vista do próprio Sonic, nos mostrando qual é a reação dele ao se deparar com as coisas terríveis que o XZ fez usando a aparência dele. O conceito é bem básico, mas vocês sabem como é que eu sou. Eu adoro projetos que oferecem um feijão com arroz bem feito, já que quanto mais simples é a ideia, mais difícil é fazer ela parecer minimamente interessante na execução. Não são todos os criadores que conseguem fazer isso, e vocês sabem muito bem que esse tipo de coisa pode dar muito errado. Seguindo direto para o segundo ato, ele se inicia exatamente onde o anterior encerrou, com o Sonic despertando depois de passar a noite inteira sendo atormentado pelas lembranças do que aconteceu com Tails. Porém, ele não parece distinguir com exatidão quais eram os eventos reais e quais eram parte das ilusões que o cercavam. Então, como um último esforço, ele se dispõe a ir até alguém que poderia ser o responsável por tudo aquilo, alguém conhecido por causar problemas e estar constantemente atacando seus amigos, o Eggman. Apenas ele teria a ousadia de matar o Tails e ele certamente iria pagar por ter feito aquilo. Dessa forma, o trecho se conclui com o Ouriço subindo no seu avião e indo até o esconderijo do seu arqui-inimigo para conseguir alguma resposta. E olha só, é a mesma tela de seleção de níveis vermelho que também aparece no fangame original. Só pra mim que isso é bacana. O próximo vídeo já começa com uma porradaria franca entre o Sonho e o Knuckles na boa e velha Hidden Palace Zone. O detalhe interessante aqui é o fato dela se tratar de um flashback, já que esse combate realmente aconteceu e é canonicamente o primeiro confronto entre os dois antes de se tornarem amigos. Essa lembrança então é interrompida com um retorno ao presente, onde o Knuckles assiste junto de Eggman uma gravação sobre o que havia acontecido com Tails. A verdade nua e crua estava estampada diante dos dois, e era evidente que alguém precisava parar aquele monstro de uma vez por todas. Dessa forma, ao aceitar ser recrutado pelo Eggman mais uma vez, o Knuckles espera pacientemente a chegada do Sonic, que se aproxima rapidamente do local com o avião. Os dois até poderiam aproveitar aquele breve momento no ar para conversar e tentar entender o que estava acontecendo juntos, porém isso acaba não acontecendo porque o Sonic perde a consciência e volta a si com o avião já pousado. O Knuckles pergunta onde estava o Tails, mas o Ouriço responde dizendo que era óbvio que ele estava preso na base do Eggman. E eu não preciso nem dizer que isso praticamente confirma que o pobre Sonho não faz ideia do que ele mesmo está fazendo, tanto que ao dar o primeiro passo,
O que acabou de acontecer aqui? Então, nessa cena, o Maple brinca um pouco com a questão da história sendo contada sob o ponto de vista do Sonic e o que exatamente ele vê no momento em que o X está controlando o corpo dele. É por isso que quando a gente vai pro episódio seguinte, onde a porradaria vai comer solta de vez, o Sonic já tá completamente demoniado. A cena de luta dos dois, como esperado do Maple, é muito bem coreografada, mas o que eu mais gosto são as pequenas demonstrações de personalidade do X durante o confronto. Eu não sei como ele é representado exatamente nos projetos de hoje em dia, mas aqui ele é bem filho da p, tá ligado? Que nem na cena onde o Knuckles pergunta o porquê dele ter matado o Tails, o que ele responde com um simples "e por que não?". Tipo, que parada de vagabundo, ele acabou de matar o parceiro mais inocente do trio, tá ligado? Ele só responde com isso. No geral, é isso. A porradaria começa a lambrar entre os dois, o que é bem legal de se assistir, mas o que tem de realmente interessante acontece no vídeo seguinte. Essa cena terrível implica algo que eu acho muito interessante, que é a interpretação de que o Sonho e o X habitam juntos no mesmo corpo. Enquanto o X está desgraçando tudo ao redor, o Sonho se vê preso em uma reconstrução da Hidden Palace e também, como se já não fosse o bastante, sente cada golpe que atinge o seu corpo. Sim, eu sei que isso é bem coisa de anime e sim, eu gostei bastante dessa pataquada aqui. Principalmente porque esses dois vídeos apresentam algumas camadas bem legais pro personagem do próprio X, porque fica claro que apesar dele ser uma criatura monstruosa e bizarra, ele não luta como o Sonic, o que é o elemento principal para que o Knuckles perceba que tem algo de errado com ele. Até porque se tem alguém que sabe dar porrada nos outros é o Knuckles, e se tem alguém que saberia identificar esse detalhe é justamente alguém tão experiente quanto ele. Depois disso a gente tem mais uns 5 episódios que foram lançados entre fevereiro de 2024 e maio de 2025, mas como o Maple decidiu compilar todos eles em uma versão mais longa e melhor otimizada, bora seguir a partir dela. A gente tem bem mais porradaria franca entre os dois e o Knuckles parece até ter algum tipo de vantagem em relação ao X, a ponto de conseguir até derrubar ele no chão. O único problema é que a gente sabe quem realmente está sofrendo com todos aqueles ataques, além de ficar bem claro que o ouriço endemoniado aí ou estava apenas brincando com Equidna, ou, do nada, ele conseguiu ainda mais controle sobre o corpo do Sonho, já que ele logo recupera a vantagem da luta usando a super velocidade do ouriço. Apesar de já estar dando tudo errado, tinha algo incomodando o Knuckles, uma sensação esquisita que ele só consegue entender o que é quando revisita as poucas memórias que tinha com aquele grupo de amigos, porque afinal de contas, aquele não era o verdadeiro Sonic. Oh meu Deus, ele chegou, olha ele, é um coach! Carai, Metal. Bom, só pra explicar o que acabou de acontecer, no fim de tudo, o Eggman consegue ser o homem gordo e inteligente mais burro que existe e decide simplesmente mandar o Metal Sonic com uma esmeralda do caos fresquinha pra dar porrada na entidade cósmica que com certeza não planeja pôr as mãos naquele tipo de energia. Mesmo assim, o Metal consegue descer a lambruja na cara do ouriço farsante e ainda usa o poder do caos pra acertar um golpe que atinge o X diretamente no seu espírito ao invés de machucar o Sonic original. Essa parada meio que faz o espírito do Sonic alcançar o plano onde o espírito do Tails estaria preso. Eu não sei se isso tem alguma ligação com alguma das 1000 versões do X, mas de forma geral é esse ambiente vermelho escuro aí, onde é representado o menu de levels da fangame original. O Tails consegue chamar a atenção do Sonic, o que faz o X hesitar e parar de atacar por um momento. E é nesse instante em que o Eggman decide ser um idiota completo, e ao invés de se unir ao Knuckles para conseguir deitar o X na porrada juntos, ele decide dar uma humilhada no vermelhão, dizendo que ele não deveria ter confiado em alguém como ele para uma tarefa daquele tipo. O Knuckles, justificavelmente, fica putíssimo da cara, mas não pode fazer muita coisa, já que a luta inicial que eles tiveram acabou sendo muito desgastante, e naquele momento, aquele esforço todo estava cobrando seu preço. O X então começa a provocar o Doutor, chamando ele para se juntar à luta violenta que estavam protagonizando. Porém, o Eggman acaba revelando que ele já tinha pleno conhecimento que aquele não era o Sonic original, justamente porque, além da aparência e voz serem idênticas, a habilidade de luta do X era, entre aspas,
amadora. Comentário que obviamente deixa o ouriço boladíssimo, o motivando a partir pra cima do gordão com toda a fúria possível, só pra acabar descobrindo que aquela figura ali era só um holograma. Isso dá início ao verdadeiro combate daquele encontro. Metal Sonic sem qualquer inibidor contra a criatura que possuía o ouriço azul. E cá entre nós, essa luta é incrível. O Knuckles até tenta partir pra cima e dar algum suporte, mas logo ele é totalmente descartado da luta, deixando apenas os dois monstros avançarem um contra o outro sem limite nenhum. Em certo ponto, o X tá apanhando tanto que ele chega a dizer que aqueles golpes não estavam mais acertando o Sonic, mas sim ele mesmo, o que só evidencia a diferença de poder e a capacidade de combate que existia entre os dois, ainda mais em comparação com o Knuckles, que acaba caindo bem distante dali. Sendo descartado daquele jeito como lixo, o Echidna começa a se questionar como alguém seria capaz de derrotar um monstro daqueles, alguém que tinha a capacidade de tirar tudo dos outros com tanta facilidade. Esse pensamento o faz cogitar a possibilidade de não ter nenhuma chance contra o X. Então, quando ele tá prestes a desistir de tudo naquele momento, a gente tem uma cena que é até bem bonitinha. De volta ao combate, a gente vê o X sendo obrigado a ter que fugir dos golpes poderosos do robozão bolado. No entanto, antes que pudesse escapar, algo segura o seu corpo. A mesma corrente material que o segurava no momento que antecedeu aquele combate. Então, antes que pudesse desaparecer, o X se vê totalmente cercado por traços luminosos de energia do caos que visceralmente começam a perfurar e destruir o seu corpo. Não apenas na forma física, mas espiritual também, o fazendo sentir dor pela primeira vez, o que é muito maneiro, sério mesmo. O Metal Sonic é muito fodido. O X então começa a esbravejar, declarando que nada daquilo era útil, pois nada conseguiria matar o que ele era de verdade. Porém, ele se vê obrigado a desviar de todos os golpes e evitar a todo custo ser acertado novamente. O que também demonstra que, além de ter o forçado a sentir dor pela primeira vez, o Metal naquele momento foi perfeitamente capaz de o fazer sentir outra coisa: medo. Diante a sua vitória fácil, o Metal é convocado para retornar ao esconderijo do Eggman, mas, no entanto, ele é interrompido com a chegada de outro oponente, o Knuckles, que sem hesitar começa a atacar a cópia de metal como se fosse seu real oponente. E aqui tu me pergunta, por que diabo isso tá acontecendo? Não era mais fácil só desintegrar completamente o corpo do Sonic ali? Não se preocupa, porque até mesmo o Metal Sonic ficou confuso com isso. É bem discreto de perceber, mas no momento em que o Knuckles chega na área, a gente pode ver a cena sob o ponto de vista dele. E o que o coitado do vermelho tá enxergando é justamente o X ao invés do Metal, como se ele tivesse sob efeito de algum tipo de ilusão. Isso torna ainda mais óbvio que o X não morreu com aqueles ataques, e ele ainda estava usando a sua energia restante para não só manipular a mente do pobre Knuckles, como também utilizando a alma do Tails para... eu sei lá, eu adoraria saber, mas isso é tudo que a gente tem até o momento. O que é uma pena, porque particularmente eu tava começando a ficar realmente investido na história. Claro que eu também queria ver mais cenas de porradaria entre esses bonequinhos, mas o que mais me interessou foi justamente na reinterpretação dessa creepypasta. Claro, a gente ainda tem um pouquinho daquelas coisas meio exageradas aqui, a questão do gore desnecessário, esse tipo de coisa. Mas por se tratar justamente
de uma reinterpretação, a gente não pode acabar escapando de alguns elementos que são característicos do próprio criador, que no caso é o Maple Riot. Como eu já disse anteriormente, ele é bem conhecido por outros projetos de terror também, porém ele também faz muitas animações de lutas, e não tem como negar que o cara é muito bom no que ele faz. Só que justamente por experiências que ele teve com o próprio TMK, que eu acho que é o segundo maior projeto que ele faz no canal dele, a gente pode ver que ele sabe como conduzir uma história, né, de deixar a gente engajado com alguns elementos interessantes. E boa parte disso se dá pelo fato dele ter optado se limitar e usar só elementos do próprio jogo. O que quer dizer que a própria existência do X tem que ter alguma justificativa dentro do universo do Sonic. O que também significa que esse projeto não tá tentando ser uma história de terror complexa com tragédia adolescente, mas sim uma outra versão de uma creepypasta de um jogo que utilize elementos do próprio jogo para contar uma história de personagens que existem dentro do jogo. Tendo essa visão geral, eu posso confirmar com total certeza que, pra mim ao menos, o saldo é bem positivo e eu tô bem curioso pra ver o que mais pode sair da cabeça do Maple. Porque assim, ele já tem preparado o terreno com alguma coisinha relacionada ao Tails, porque tem alguns videozinhos que eu acabei não citando aqui justamente porque eles não se conectam direito com o que tá acontecendo. Então, quem sabe se vierem mais coisinhas, se vocês não tentarem me queimar vivo depois desse vídeo, eu posso trazer alguma segunda parte disso aqui? Não sei, me diz aí o que tu acha. Esse projeto é realmente interessante ou eu só tô viajando na maionese e ele é uma porcaria? Fica à vontade pra comentar aqui embaixo. O que tu acha? É bom? Ruim? Conta aí. Eu vou ler. Eu acho.